Tudo bem? Né, vamos dar início aqui à gravação, né, da análise da atividade, né, da atividade um e atividade 2 do módulo, né, de gestão da manutenção. A gente ficou devendo essa gravação, essa análise aqui, e daí de cara, né, para a gente otimizar aqui o tempo, eu vou compartilhar com vocês aqui. Compartilhar a tela aqui. Então, pessoal, né, essa disciplina aqui, a que vocês estão estudando agora de instalação do CEP, o fórum ele fica em comunicação. Já o fórum de gestão, né, ele fica na mesma aba de situação de aprendizagem. Ok, eu vi que vocês já postaram aqui. Agora falta a análise dessas duas atividades aqui. Isso aqui, né, só relembrando aqui, né, que é onde vocês vão enviar. E aqui está a pastinha que tem as orientações, né, para atividade, o escopo do contrato, né? Lembra lá em projetos elétricos industriais, vocês também vão ver em projetos elétricos do sistema elétrico potência, né? Então, todo tipo de projeto existe, né, o contrato e existe o escopo do contrato, ou seja, o do que trata, né, as regras, o que está incluso e o que não está incluso nesse contrato. É por isso aqui, ó, orientações da atividade, né, escopo, a lista de funcionários para vocês, né, poderem ver quais os funcionários, em que área que eles trabalham e a disponibilidade deles. Né? Então, isso aqui é a folha, né, de resposta aqui da atividade 2, né, que é essa planilha em Excel, e essa é a folha de resposta da atividade um aqui. Vou só aguardo um minutinho, pessoal, aqui. Deixa eu ver se está correto aqui. Já estou baixando logo tudo. Um minutinho aqui. Estou abrindo Estou baixando aqui a pasta. Beleza, estou abrindo aqui. Só um minutinho aqui, pessoal. Ah, agora. É porque deu uma travada aqui a câmera. Também que eu observei aqui. Pessoal, então, eu baixei aqui a pasta. Eu baixei a pasta aqui de vocês. Vamos dar uma analisada aqui no escopo do contrato. E aí a gente pode discutir aqui. Eu estava olhando aqui, não tem nenhum vídeo, nenhum áudio, né? Que dependendo aí da tarefa, a gente tem. Então eu baixei a pasta, né? Ela até vai sair numerada, SAP 1, é, 23 aqui, ó. Esse número aqui, ó, quando você baixa ela toda, ela vai ser baixada com o nome de SAP 1, né? Porque são duas atividades, né? Voltando aqui, ó, relembrando, atividade 1, atividade 2. E aí ela pasta zipada, né? Depois que você tirar ela do zip aqui, ó, aparece aqui, ó, orientações da atividade. Vamos lá. Vamos pegar um por um aqui. Isso daqui é da atividade 2. Vamos pegar o. Lembrando que são duas atividades aqui, ó. Escopo do contrato
Ah, anexo lista de funcionários. Isso, ok. E essa lista aqui é fundamental, pessoal, para vocês analisarem aqui. Então, esse aqui já é da, é o, é uma análise aqui, ó, já da atividade 2 aqui, ó. Orientações para atividade, ó. Esse aqui é o da atividade 2, já que eu explico ele aqui. Então vamos olhar aqui, ó, escopo do contrato, né? A equipe de manutenção deve prover manutenção corretiva, né? Lembra que a gente viu vários tipos de correção, né? Correção, a corretiva basicamente é a correção por crise. Ocorreu um problema, vai lá e como se diz, e resolve o que tem que ser resolvido aí, beleza? Então, a preventiva, né, a partir dos maiores problemas que ocorrem e também do tipo de manutenção que você faz, dando um exemplo aqui, né, você tem vários motores aí de indução, motor universal. E daí você tem a troca lá das escovas de contato, né? Que é grafite ali, o material. E daí ele vai atritando ali, entrando em contato, ele tem uma molinha, e com o tempo ele dá uma falha de contato elétrico. Né? E aí vamos supor, estou chutando aqui, viu? Não tem nada baseado em fatos, né? Analisados aí. Vamos supor que esse motor, em média, em 3 meses, certinho, assim, 3 meses, ele falha. Ele dá falha de contato, né? Quer dizer que as escovas estão gastas. Então, o pessoal percebe, né? Fazendo várias manutenções corretivas, ou seja, a máquina parou, vai lá, resolve, vai lá no livro, por exemplo, tem caldeira aí, tem caldeira não, né? Todas as caldeiras aí, por exemplo, você tem um livro, e esse livro, tudo, né, desde a criação aí da ativação da caldeira, tudo que você faz, né, no tocante à manutenção, você registra nesse livro. Então, semelhante a isso, né, numa indústria aí, ó, a gente trocou as escovas no dia tal. Aí percebeu, né, que com o tempo essa correção ela acontece, né, em média, assim, 3 meses. Daí você pode já planejar, já com essa massa de dados aí, né? Só estou falando só de motor elétrico aí, mas pode ser de muitas outras coisas, contatoras também, contatoras elas têm, né, uma vida útil aí, né? Então dá para você fazer a prevenção, né? E até a predileção, né, de predileção, não, desculpa, usei o termo correto. A previsão, né? A previsão, tipo Walter Mercado, liga já, né? Da data em média que vai acontecer esse problema. Daí você cria as manutenções programadas. Então, vamos supor que dá em média 3 meses, vocês colocam para fazer a manutenção, né? Ou seja, que tipo de manutenção é essa? Essa preventiva, e você já está o quê? Prevendo, né? Você coloca, vamos supor, 2 meses e 3 semanas, ou seja, faltando uma semana para ocorrer essa falha aí de contato elétrico, né? Entre né, os contatos ali do motor e a armadura ali no rotor. Aí você vai criar né, o que a gente chama aí de parada programada. Essa parada programada você vai utilizar, né, no momento que não esteja em produção. Imagina, né, uma correção aí por crise, né? Você não sabe quando que esse sistema ele vai dar um defeito ou na pior das hipóteses colapsar, né? Você não sabe, você não tem essa previsão. Com esses dados, você pode marcar manutenção preventiva, né? E essa parada programada, né, vai servir o quê? Uma hora em que não tiver em produção, ou seja, se der uma falha, você não vai perder tempo, né? Até fazer a correção, vai ter que fazer uma parada aí para corrigir o problema. Daí, né, nessa uma semana, né, ou num dia específico aí, você vai trocar as escovas. Ah, não, mas se eu pegar a mola, professor, fiquei sabendo que dá para
você, né, fazer um tensionamento ali na mola e usar, como dizia o Marcelo D2, até a última ponta ali da escova para, né, para poder funcionar. Dá até para você fazer isso, mas como se diz, o que que é um preço aí de uma escova? Vamos supor aí com conjunto aí, dependendo do motor aí, sei lá, seja uns R$ 3, R$ 5, e você parar uma produção, né, por exemplo, ali na Ambev, quando dava um problema lá na esteira, e aí você tem um invase, né, que aí a máquina, ela mira certinho aqui no bico, né, e vai fazendo o preenchimento das garrafas aí, depois delas estarem higienizadas, e nesse processo aí que dava a falha, quebrava de 3 até 8 garrafas, pelo menos eu vi lá no relatório, que se danificava, né? Imagina, né? Você poder parar num horário em que não está em produção, ou seja, esse horário foi feito para você poder executar a manutenção, e daí você não vai ter nenhuma perda aí de material, de produto e de tempo também. Beleza, olha, ó. Então essa equipe aí, ó, né, tem a necessidade de correção, né, gerada por um defeito, falha ou erro no equipamento. Ok. E manutenção preventiva é necessária para evitar defeitos, né, por desgastes. Olha o que eu citei agora há pouco. Folgas e impregnação de sujidades, ou seja, sujeira, né, em equipamentos. Segue a lista de equipamentos barra sistemas e os períodos de aplicação, né, das manutenções corretivas ou manutenção programada aí. No equipamento, a subestação, ó, tem um alto risco elétrico, onde estão localizados transformadores que rebaixa a tensão da média, né, do 13,8 para o trifásico, né, o 380. A corretiva leva em média 24 horas e a preventiva, né, que você faz com um horário marcado, né, é, das 21 horas até as 9 horas, ou seja, dentro de um plantão, né? Então, essa corretiva, ou seja, na hora que ocorre o problema, por isso que está aqui 24 horas, né? Ocorreu um problema, opa, vou lá resolver. Independente, né? E quem, como se diz, quem está de plantão vai ser a bola da vez para resolver esse problema. E a preventiva, você tem já os horários marcados, pré-definidos, e com esses horários marcados e pré-definidos, o que que você vai fazer? Você né, vai aproveitar esse horário, um horário específico, e aplicar aquela manutenção. Então, tem falando tudo aqui, ó, como que de iluminação, ó, toda a iluminação dos corredores, praças do shopping, né, e algumas praças de iluminação estão ligadas, não, português aqui o pessoal matou, estão ligadas em locais de difícil acesso. Mesma história, ó, corretiva, ou seja, para acontecer um problema, você vai lá, uma lâmpada queimou, né, fazer a troca, fazer a atualização, né, lâmpadas, né, por exemplo, de tecnologia, né, inferior aí, para uma de tecnologia melhor, um LED aí, por aí vai. Olha, acima de 2 metros a nível do solo, ou seja, trabalho em altura, que ele já está falando, ó, opa, tem que fazer um trabalho em altura aqui. Então, para fazer a manutenção da iluminação, você tem que olhar o pessoal aqui, ó, que possui o curso de NR35, trabalho em altura. Se for um local, ó, por exemplo, a subestação abrigada, você já tem que procurar um pessoal aí da eletrotécnica que tem o curso de NR10, né, o segurança em serviços, em eletricidade, e já que é uma subestação abrigada, é um espaço confinado, então NR33. Então você tem que ficar ligado. Aqui, né, por antigamente, lá em 1900 e Guaraná de rolha, em que, né, a segurança era frescura, né? Antigamente o pessoal falava isso. Não, macho que é macho e faz, né, faz a manutenção, a correção aí, não utiliza luva, esses procedimentos é frescura. Mas aí o que que acontece? O acidente, né, ele é uma certeza aí quando você não toma, né, cuidados. Então, né, as normas do trabalho, elas são feitas para isso, para você fazer uma primeira instrução, né, que é o curso, vamos supor, vamos pegar o NR10.
você bienalmente, ou seja, de 2 em 2 anos, se tudo der certo. Como assim, professor, se tudo der certo? Vamos supor que você acabou de fazer o curso, mas você fez um ato inseguro. Você não colocou uma luva de segurança aí, por exemplo, né, para eletricista, e você tomou um choque, né? Então você vai ter que, né, uai, já acabou de fazer o curso e você já, né, cometeu um ato inseguro no que tange a NR10, então você vai ter que fazer uma reciclagem. Geralmente é um tempo menor, né? Lá na própria NR10 não tem um tempo assim determinado, né? É até as 40 horas, né? Mas obviamente, né? Por exemplo, se vamos supor que inventaram um óculos de realidade aumentada que você consegue ver lá no painel o campo eletromagnético. Se você vê o campo eletromagnético, quer dizer que tem campo elétrico, ou seja, quer dizer que aquele painel ele está energizado. Então, você vai receber uma reciclagem, né, no que tange aqui a NR10, para você utilizar conseguir utilizar esse equipamento, que inclusive ele vai virar uma obrigação aí para você cumprir, né, os pré-requisitos aí de segurança e eletricidade. Daí você não precisa levar as 40 horas que está lá listado no anexo 3 lá do treinamento. Você vai levar o quê? Sei lá, 1 hora, às vezes até menos, às vezes até a utilização desse óculos ela é intuitiva, né? Ou seja, o tempo que for preciso até as 40 horas, né? De acordo com o anexo 3 que está lá na NR10. Então você tem que ficar ligado. Que tipo de ambiente, ó, se ele tem espaço confinado, igual a subestação, quem vai fazer o treinamento tem que ter, né, o NR33, e se vai mexer com eletricidade, ou seja, com circuitos, né, seja eles energizados ou desenergizados, ele já tem que ter a instrução do NR10 aí. Então você tem que ficar ligados com isso. Ó, a iluminação, como vai acessar acima de 2 metros do nível do solo, já configura trabalho em altura. Tem algumas empresas aí, se eu não me engano, acho que a Votorantim, outra aqui que eu não estou lembrado, o pessoal até diminuiu lá, por exemplo, dentro do ambiente de chão de fábrica, né, que o pessoal vai fazer manutenção e tem que acessar alguma parte ali acima dos 2 metros, eles diminuíram o nível de segurança lá para 1,5 metro. Ou seja, se você vai trabalhar com 1,5 metro, você já tem que tomar medidas, né, colocar talabarte de posição, fazer uma linha de vida, trava-quedas, né, e assim por diante. Painéis de bombas com inversores de frequência, né? Então tem que ser ou a equipe de eletrotécnica ou a equipe de automação, tem que ficar ligado à corretiva, ou seja, um plantão 24 horas. Quem tiver lá, como se diz, é que vai fazer a manutenção, é a bola da vez. E essa preventiva aqui, que obviamente o pessoal vai marcar, é, é um horário aí pré-marcado, como o exemplo que eu citei aí, né? Trocar as escovas do motor das 21 horas até as 9 horas, ou seja, tudo que tiver programado ali para fazer na data, quem tiver de plantão, né, e quem tiver o curso, o treinamento adequado aqui, vai, né, vai compor parte dessa equipe aí. Ó, sistemas de bombeamento, não, a subestação elevatória, ó, de água potável, esgoto. Esgoto são as águas cinzas que o pessoal chama, né? E água para reuso, né? Por exemplo, irrigar os jardins lá, aqueles jardins internos ali, dentro do espaço ali do shopping, né? Corretiva, 24 horas. Então, o escopo é tudo que, né, que você tem aqui para fazer manutenção e o que que envolve esse trabalho aqui, né? Então, você tem que ficar ligado nessa lista aqui, ó, por isso que ela foi disponibilizada para vocês, ó, nessa lista aqui de funcionário, com o nome de cada um e o treinamento, né, que eles fizeram aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum treinamento diferente. Ó, tem o do CEP aqui também, ó, tem esse. Ó, por exemplo, o Leonardo Vieira, o Fernando Nunes, né? Tem um treinamento de NR10. O básico é quando você faz a primeira vez, que é 40 horas. O CEP, muita gente confunde achando que é uma nova NR, mas não é não. O CEP é um treinamento interno
que é para você fazer o quê? Uma espécie, por exemplo, você vai trabalhar como eletricista de distribuição, que o pessoal chama aí eletricista de rua, né? Que faz o trabalho lá nos postes. Então, o CEP que é administrado para ele, você tem que mostrar as normas técnicas de distribuição da concessionária local com as estruturas, por exemplo, uma N1 é um poste que pode ser de seção circular, pode ser aquele poste quadrado. O N é de estrutura normal. Essa estrutura normal, você tem no meio dela, né, você tem a cruzeta de madeira, você tem a mão francesa plana. Como é que você sabe disso, professor? Você decorou esse roteiro? Não, porque, né, além de ministrar cursos nessa área, eu observei o quê? A norma técnica, por exemplo, aqui, né, equatorial, tem uma outra aí que ela é um número muito grande, então eu não lembro de cabeça não, mas tem a que o pessoal ainda utiliza, que ela faz parte da base de dados da antiga CELG, é a NTD, né, Norma Técnica de Distribuição 06, que fala de estruturas, né, de média tensão, ou seja, mostra o desenho técnico da estrutura e mostra também a lista de materiais, tanto para a rede 13.8 quanto para 34,5 kV. Então você tem que conhecer esse escopo aí para você poder operar com as manutenções. Então, eu acredito que aqui, ó, quanto ao escopo do contrato, aqui está tranquilo, pessoal. Tem que verificar o tipo de serviço aqui, né? A manutenção por crise, geralmente ela é 24 horas, né? Quem está de plantão vai fazer. É lógico que ele tem que estar dentro do pré-requisito aqui. Por exemplo, cidadão para dar plantão na subestação, ele tem que ter o curso de NR10, tem que ter o curso de CEP, dependendo do local aonde ele acessa, que se for espaço confinado, também o NR33. Ah, não. Ele faz manutenção no CEP, mas a manutenção é numa rede aérea, né? Igual essa que eu citei agora, uma N1. Então, ele tem que ter o NR10, tem que ter o CEP e tem que ter o NR35, trabalho em altura aí. Então, vocês têm que olhar essa aqui com a disponibilidade, por exemplo, igual deixa eu olhar um aqui. Ok, ó, igual o Alexandre aqui, ó. Ele tem treinamento, provavelmente para também estação subterrânea, né? Que aí faz parte do escopo do espaço confinado, e NR10, né? Ou seja, serviços com eletricidade. E ele, ó, estuda automação industrial pela manhã, ou seja, a parte do período em que ele vai poder trabalhar, né? Não é pela manhã, que é a hora que ele faz o curso, ou seja, é do plantão, por exemplo, tem o plantão da tarde e o plantão da noite. O plantão da manhã ele não pode. Já aqui, ó, o França Oliveira, ó, aí, possui NR10 e corrige textos acadêmicos à tarde, ou seja, ele só pode, né, fazer parte de uma equipe que dá manutenção na parte elétrica, porém, o plantão ele só pode ser colocado nele, né, na parte da manhã e na parte da noite, já que na parte da tarde ele tem outra atividade aqui, ó, correção de textos acadêmicos à tarde. Então, cada um, né, tem, como se diz, alguns afazeres fora, né? Às vezes até, por exemplo, eu já dei treinamento no Senai para eletricistas de distribuição e por incentivo, na época era Enel, né? Não era Equatorial ainda, mas a Equatorial, ela, pelo que eu fiquei sabendo, ela continua com esse plano aí. Então, dos eletricistas de distribuição que trabalhava na época para a Enel, eles tinham o incentivo, né, de não só um incentivo a mais no financeiro, mas também o incentivo, porque o eletricista de distribuição, ele trabalha por regime de plantão, né, aquele o 12, famoso 12 por 36 às vezes. Então, quando ele está de plantão, obviamente, ele não podia estar lá fazendo o curso de eletrotécnica. Então, eu já tinha uma lista lá, né, na hora que eu estava dando as aulas, né, tanto as teóricas quanto as práticas.
ó, fulano de tal, ele não é para dar falta para ele porque, né, hoje ele está de plantão. Então essa aula era reposta, tinha no sábado e também a gente tinha horários alternativos para fazer essa reposição, né, a nível de nivelar todos, né, todos aí para o curso de eletrotécnica. Então a Enel ela não dava só suporte de tempo, né, justificando, né, por que que ele não estava lá no curso de eletrotécnica, mas também a parte financeira, justamente para ele, né, melhorar, né. Lembrando que o curso de eletricista, o predial, o industrial, o de redes, o de linha viva, ele, né, a Câmara de Educação, ela chama, né, a nomenclatura que ela dá é curso livre. No Senai, por exemplo, são cursos de qualificação, né? E já a NR10, para eles, qualificação é um curso técnico e curso superior. Estão vendo as nomenclaturas? Mas, assim, o que eu quero dizer é que tanto para a Câmara de Educação, que é um curso livre, né, ou para o CREA, por exemplo, que é um, eu esqueci o termo aqui do CREA, tá lá, inclusive ele está lá na NR10. É um treinamento, né, específico aí, que você vai cumprir uma carga horária, tipo o NR10, né, 40 horas, e ele não, né, não é nem segundo grau e muito menos nem curso técnico, nem curso superior. É um curso onde você vai aprender, né, conhecimentos específicos para você lidar ali na parte laboral, né, com eletricidade, por exemplo, e ele tem, né, um tempo determinado, você vai receber a certificação, ou seja, aprender habilidades específicas para você poder desempenhar aquela função com risco de eletricidade ou espaço a céu aberto e por aí vai, espaço confinado, né, em altura e por aí vai. Ok, professor. Ó, os turnos aqui, ó. Ó, o expediente do shopping, é das 9 às 21h. Então, esse aqui é o escopo, né, os serviços aqui, né, tem os horários para manutenção corretiva, tem a preventiva, que são os agendamentos aí, né, de máquinas, por exemplo, cada tipo de serviço com os riscos inerentes, né, risco em altura, risco em espaço confinado, a painel de bombas com inversores de frequência, né, alguns reservatórios aí, eles ficam ou no subterrâneo ou então no espaço confinado acima por exemplo, você tem lá a parte do elevador, aí acima da casa de máquinas fica o local onde fica as bombas de recalque aí para incêndio, por exemplo, ali, né? E ali é um espaço fechado, um espaço confinado. Então você tem que aprender técnicas, né? Lembrei o termo, é capacitação. Você vai ser capacitado, ou seja, ou NR10, ou NR35, né, ou em 33, espaço confinado, para poder desempenhar a função, né? E o CREA, né, o CFT, né, ele chama, né, esse tipo de treinamento capacitação. A Câmara de Educação chama de curso livre. Por exemplo, o curso de AutoCAD 2D, né, desenhos em 2D aí, também é considerado, né, um curso livre. E ele também é matéria dos cursos aí de graduação, por exemplo, né? Beleza. Agora vamos para o exercício em si. Então, a gente já viu as orientações, né, para a atividade. Essa daqui, ó, principalmente esse daqui é para a situação de aprendizagem um e esse daqui é para 2 aqui, ó, na lista de funcionários. Ok. Então, pessoal, deixa eu pegar a folha da atividade um aqui. Então, você vai pegar aqui, né, com base nas informações do escopo do contrato, tá aqui, ó.
da manutenção do Modern Mall, né? Onde estão definidos todos os equipamentos contidos no shopping, né? Que é a subestação, iluminação, ó, painéis com bomba, ó, sistema de bombeamento, elevatório, tanque, ok? E o horário de funcionamento, né? Do expediente e a criticidade, né? O quanto é crítico aí o atendimento para as manutenções corretivas e preditivas. A criticidade, né? Por exemplo, o painel de bombas, a corretiva 24 horas. É igual eu falei, quem tiver dentro do seu curso, né, de capacitação, né, NR10 ou 35, por exemplo, será a bola da vez. E o preventiva, né, de novo, dentro da sua capacitação, né, ele vai pegar uma lista e vai fazer a manutenção que é necessária dentro desse horário, das 21 às 9 horas, ou seja, dentro desse turno aqui. Ok. Por segurança, além do escopo, né, você possui a lista emitida pelo RH da Intelligence Man, né, a empresa aqui, ó, com todos os perfis de funcionários que podem ser alocados para manutenção. Por segurança, a Intelligence Man, ó, define que todas as atividades devem acontecer em dupla, né, principalmente o risco em eletricidade, né, é, em turnos de 8 horas. Um técnico pode estar alocado para atender duas atividades dentro né, de um mesmo turno. Ok, ó, com esse conjunto de informações, monte a equipe de manutenção, né, para prestar serviço no Modern Mal, né, pela equipe, ó, que vai ser, né, você faz de conta que você é lá da o RH da Intelligence Man, né, o RH não, você é a equipe técnica aí que vai dar o suporte aí para o RH da Intelligence Man para montar aqui essas equipes aqui, essas duplas. Só pegar aqui o então aqui, ó. Aí agora, né, vamos pegar aqui, ó, subestação. Deixa eu procurar aqui. Então, ó, tem o Alex aqui, ó. Ele tem curso de NR10 e CEP. Ah, beleza. Ah, tem o Leonardo Vieira, ó, que tem o curso de NR10 e CEP. Confere. Vamos pegar aqui. Tem que ser pelo menos dois. Aí a gente tem que olhar, por exemplo, o Leonardo Vieira não tem nenhuma restrição, então, teoricamente, em todos os turnos ele pode estar, né? O, o Alex, ó, estuda administração à tarde, né? Então, ele pode estar na parte da manhã ou, né, na parte aí da noite, dependendo. Aí realiza, ó, que é o Leandro Barbosa aqui, ó. Realiza estágio acadêmico de engenharia elétrica pela manhã. Vamos pegar outro aqui, ó. Tem o Pascoal, eu sei. Só um minutinho. Deixa eu achar mais um cidadão aqui. Aqui, ó. Pascoal, por exemplo, ó, tem, né, o curso de NR10 e tem o de CEP. E, e ele não tem nenhuma restrição. Então, eu tenho a liberdade aqui, ó, de colocar, né, esses três cidadãos aqui, ó, no. Deixa eu até pegar aqui de um que eu já pré-fiz aqui, ó, e inserir, né, nessa turma aqui, ó. E eu posso também, ó, expandir ele, que é o profissional um, profissional 2, né? É porque lembra que a configuração aqui está sempre em dupla, né? É por isso que eles colocam aqui, ó.
como se diz, o primeiro membro, né, o profissional um pode ser qualquer um desses aqui, Alex, Leonardo, Fernando ou Pascoal. E assim como o dois aqui, né? Eles chamam de permutações, né? Podem permutar aqui. Então você tem um profissional um que pode ser qualquer um desses quatro aqui, muito, né, como o profissional 2. Então sempre em dupla, lembra aí. Agora, né, dos que não tem restrição, ó, eu tenho o Leonardo, por exemplo, no turno 2, ó, Leonardo Vieira, eu posso pôr ele aqui, ó, como profissional um. E tem um cidadão aqui, ó, orienta técnicos pela manhã, o Yuri. Então, eu posso pôr o Yuri aqui, ó, no turno 2, já que ele orienta, ó, ele orienta técnicos pela manhã, né? Então, na manhã ele não está escalado, mas eu posso pôr ele nesse turno aqui, ó, da tarde aqui, ó. Eu pôr aqui que aí fica melhor, né? Então, do mesmo jeito, ó, eu defini quem que pode estar no segundo turno aqui, né, na parte da tarde. Então, tanto o profissional um quanto o profissional 2. Então, obviamente, né, como a gente só tem duas opções, né, para subestação, né, lógico que vai ser sempre o Leonardo e o Yuri aqui à tarde, né? E eu já, para a gente não perder muito tempo aqui, né, eu já fiz uma triagem aqui. Ó, o Leonardo, ele já trabalhou. Ah, não, era não é Leonardo, é Leandro. É, porque o Leonardo eu já coloquei aqui, então eu não poderia colocar ele no terceiro. Ah, professor, que burro, dá zero para ele, né? Eu fiz, né? O professor não erra, né? O professor se equivoca, né? Eu fiz isso de propósito para ver se estavam ligados no movimento, né? Vai acreditando nessa, né? Então, ó, eu teria que pôr é o Leandro mesmo, não é o Leonardo, não, viu? Então, deixa eu corrigir. Corrigir não, né? O professor não erra. Ele só faz de propósito para ver se estão ligados no movimento. E lembra, ó, que o Leonardo, ele já estava no primeiro turno. Eu coloquei o Leandro e o Yuri, né, que não, também não estavam no primeiro turno. Mas só que o Leonardo, né, ele não tem nenhuma restrição, já o Leandro tem restrição. Por isso que eu coloquei ele à tarde aqui. O Yuri orienta técnicos pela manhã, coloquei ele à tarde. Então, eu posso colocar ele, né, no terceiro turno aqui. Posso colocar o Leonardo, já que ele participou do. E a gente tem que observar, pessoal, que tem que ser dentro, né, da qualificação, ó, dos treinamentos aqui, ó. No caso, eu peguei subestação aqui como exemplo, né? Então, a gente tem que ver, ó, dentro né, de quem tem a capacitação para trabalhar com iluminação, né, que tem o curso não só de NR10, mas também tem que ter o curso de trabalho em altura, né, porque vai acessar locais acima de 2 metros, né? Então, eu posso pôr o Leonardo, que eu coloquei no começo, posso pôr o Pascoal. Pascoal não tem nenhuma restrição, né? Não, ele não faz nenhum curso nem pela manhã e nem pela tarde. Então ele pode estar no da noite. Ah, o Leandro aqui novamente. Ele pode ser um dos, ou profissional um da opção, né? Profissional um, profissional 2. E o Yuri.
É, isso mesmo. Então, vocês estão vendo, né? É mais ou menos essa didática aqui que vocês têm que seguir. Obviamente, não vou continuar, né? Porque senão eu vou estar respondendo aqui. Mas vocês entenderam aqui, ó. Esse mesmo tipo de análise, né, para o profissional um, profissional 2 de iluminação, o 1 e o 2 de painéis e bombas, né? Ó, o 1 e o 2 para o sistema de bombeamento, o 1 e o 2 para os sistemas de tanques, né? Com instrumentação e automação. E o 1 e o 2 para bombas elétricas, né? A partir de pressurização do sistema lá de combate a incêndio. O 1 e o 2 do sistema de detecção de alarme de incêndio. E por fim, né, a parte aí de refrigeração. Que os de refrigeração, olha, ó, técnico de automação, bombeiro hidráulico, ó, e mecânica e refrigeração aqui, ó. Então, a gente tem que observar essa turma aqui, ó. A primeira que eu observei, ó, como tem bastante aqui de eletrotécnica. Inclusive, eles podem ser, ó, muitos têm por exemplo, o que eu escolhi para subestação aqui, ó, tem NR10 e CEP. Eu poderia, é porque a subestação, né, foi interessante. Tem uma pergunta aqui que eu vi aqui o pessoal mandou no AVA, né? A subestação, ela pode ser espaço confinado, como também não tem aquela subestação singela que o pessoal chama. O que que é a subestação singela? É uma subestação que está em um poste, ou seja, ele está em local, né, a céu aberto. Então, e ele está em um poste, ou seja, tem que ter o NR35. Existem subestações também que elas nem estão em espaço confinado e nem estão em altura. Elas estão a nível do solo, né? Cobertas ali, envoltas ali parece até é uma tela, basicamente, né? E eles estão protegidos, né? Pelo aterramento que está instalado e o efeito da gaiola de Faraday, né? Que se houver uma sobrecarga, né? Um surto, a, a tela que fica em volta ali da subestação, que fica a céu aberto, né? Ou seja, no nível do solo, ela, essa descarga, ela vai na superfície interna ali da grade e vai ser o quê? Drenada para o sistema de aterramento. Ou seja, então, que tipo de subestação é essa? Tem que ver que tipo de subestação é essa do Modern Mall, né? Obviamente, né, eu já dei o spoiler aqui, resolvendo esse primeiro item aqui do exercício, ela não é nem espaço confinado, por isso que eu não peguei aqui, eu joguei a dúvida para vocês, né? Mas ela não é espaço confinado porque o pré-requisito, né, de ter o NR33 ninguém atendia. E muito menos uma subestação ao tempo, né, em um poste também não é, porque eu não elenquei ninguém com NR35. Então só pode ser, né? Eu tenho um exemplo aqui em Goiânia, tem uma subestação de um shopping, chama Shopping Cidade Jardim. E ele fica basicamente na frente do shopping. Eles colocam até um toldo de propaganda, né, em frente a ele. Ele é o quê? E inclusive ele é de uma empresa aqui. Lembra que eu falei lá em projetos elétricos industriais? Se for um transformador acima de 500 kV e eu não quiser fazer, por exemplo, pegar três, igual aquele exemplo que eu dei lá da Jaime Câmara, eu posso pedir para fazer um transformador fora dos que tem padrão, né? O 75, 112,5, 225, 150, 300, 500. Inclusive lá é um de 750. E foi a Matusa, né, Natusa Transformadores, é uma empresa aqui, e aí eles fazem transformadores, né, específicos, não só os padrões, né, que são vendidos, por exemplo, por uma eletroenergia, uma eletrotransol, mas transformadores dedicados, por exemplo, ali na Mabel, o pessoal, um dos moinhos lá, tem duas transformadores de 1.000 kVA.
né? Ou seja, é específico. E esse transformador, ele não fica nem no espaço confinado e nem na altura, ele fica ali no nível do solo. Então você precisa ter o treinamento somente de NR10 e de CEP, tá bom? O primário ele fica, teve até um aluno aqui que perguntou, o primário e o secundário, eles ficam protegidos por um painel. E aí, o transformador é protegido pela. Quer ver? Deixa eu abrir aqui uma norma para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu só ir aqui nas normas técnicas. Vou abrir a 05, que aí tem várias opções. Ela não está perguntando aqui no AVA aqui. Isso, eu vou disponibilizar, tanto a do Charuri, que está precisando dessa aula, quanto a do Roberto Mangue, tá? Só um minuto, pessoal. Deixa eu só achar ele aqui. Espera aí, pessoal. Normas técnicas. Se não me falha a memória RAM, tem aqui na 05 tenho. Ó, esses são os padrões que eu falei, né? Ó. Atualmente a gente tem, ó, 75, 112,5, né? 150, 225, 300, 500. Eu decidi aprofundar aqui porque essa é uma das maiores dúvidas que tem. Como eu joguei para vocês que tanto, né, poderia ser cobrado o espaço confinado, né, o NR33, quanto trabalho à altura, né? Também há situações em que ele não é cobrado. Os dois não são cobrados porque ele fica no nível. Deixa eu ir lá em desenhos padrão aqui. Ó, esse é um exemplo, né, de uma, ó, aqui, ó, o limite da propriedade, por exemplo, né, a JC distribuição, né? Aí ela recebe, ó, energia direto do primário, da rede primária aqui de média tensão, ó, e vai para um transformador específico, vamos supor, um padrão aí, um de 300 kVA, né? Existem subestações com espaço confinado, ó. Esse exemplo, ó, esse aqui é um exemplo aqui, ó. Tá vendo a casinha aqui? Deixa eu aumentar o zoom aqui porque tá sofrido. Agora vai. Já aumentei demais aqui. Ó, aqui seria um espaço confinado, ó. E aqui o ramal é subterrâneo, ó. Tá vendo a bucha aqui, ó? Tem a bucha, o DPS, né? O para-raio de rede aqui, ó, para média tensão. Então, aqui para eu dar manutenção, além do NR10, além do CEP, eu teria que ter o NR35, por exemplo. Agora, para dar manutenção aqui, ó, nesse de cima, né? NR10, CEP e Não, eu falei errado. Esse aqui é o 33, viu? Esse é o 33, passo confinado. NR10, CEP e o 33. Agora, para esse tipo de subestação singela que eu falo, ele fica, né, em um poste apenas e é ao tempo, né? E o ramal, nesse caso aqui, o ramal é aéreo. Então eu tenho que ter, né, além do NR10 e do CEP, eu tenho que ter o NR35. Agora, essa subestação aqui, ela é ao tempo, ok, confere. O ramal é aéreo, só que o transformador ele fica aqui no solo. Tá vendo essa grade aqui, ó? É o que eu falei. Essa grade ela vai funcionar se tiver algum surto aqui,
esse surto ele vai atingir a grade e vai ser drenado pelo aterramento aqui. Ou seja, para eu dar manutenção nesse tipo, né, de instalação elétrica do CEP, eu tenho que ter o NR10, o CEP, obviamente, né, o curso lá de eletricista, ou se for necessário aí também um de eletrotécnico, né, dependendo aí. Mas apenas a capacitação, né, de eletricista de distribuição já é o suficiente. E aí, ó, estão vendo, ó, que parece ser uma caixa aqui, nesse lá do shopping Cidade Jardim que eu falei, ele nem fica nesse tablado aqui, ó. Ele fica no chão mesmo. Aí tem um trilho, tem as rodinhas onde ele foi posicionado, né? Aí tem uma tela e ele é totalmente fechado. Nesse daqui, ó, vocês estão vendo que na parte do alto aqui é livre, né? E esse lado da Matusa, que foi a empresa que construiu, né? Ele dá a volta aqui, ó, em toda a subestação. Ou seja, eu preciso ter, né? Nem preciso ter NR10 e CEP e não há necessidade de ter o 33 aí. Então, esse cliente aí do Modern Mall, né? A subestação dele, né? Já pelas características, né? Pelo exemplo que eu mostrei para vocês, essa subestação ela não é nem altura e nem subterrâneo ou confinado, né? Já dá a qualificação, né? Além de eletricista de distribuição, que já está implícita aí, que eles são da área da elétrica, é o NR10 e o CEP, beleza? Então, essa mesma análise, eu fiz esse primeiro exemplo, né, nesse aqui, ó, que a lista é mais complexa. Então, ó, tem os técnicos em automações, bombeiro hidráulico e por aí vai. Agora, para a gente fechar aqui, pessoal, vamos no, vamos pegar aqui, ó, tô abrindo aqui o Excel, já que a gente finaliza aqui, pessoal. Essa foi a atividade um, entenderam? Agora a 2 aqui, ó. Então aqui, ó, tá aqui, ó, Marcos e Levi, né? Aqui, ó, 4 horas, que é o tempo deles aqui, ó, na subestação aqui, ó. Lembrando que foi do turno da atividade um, viu? Que foi feita aqui, ó. Agora, ó, na parte, ó, do painel, a parte de baixo, né? Porque tem a parte de alta aqui, ó, que ela tá em estrela, ó. Cadê o diagrama aqui? Não, nesse desenho não mostra, não. Deixa eu pegar um desenho aqui. Pegar um exemplo aqui. Ó, esse aqui tá bom. É, tem um transformador a rural zona, né? Esse monofásico aqui, ó. Então, a parte de média tensão, ela tá em triângulo, ou seja, média tensão, né? Eles chamam o 13,8, ele não é a tensão monofásica, não. É a tensão que eles chamam de linha, né? Que é a tensão entre fases. E como a parte em triângulo até aqui é só transporte de energia. A utilização é da baixa tensão, ou seja, em que as cargas do residencial, do industrial e do comercial vão ser ligadas, né, ou acopladas, igual utilizando os termos aí do pessoal. Então aqui é só transporte, é só tensão de linha, né? Monofásica é por volta de 7.965, né? E aí você multiplica aí raiz de 3, vai dar né, os 13,8, vai dar próximo disso aqui. E aqui, ó, painéis elétricos. Então,
E de baixa tensão, obviamente, né? O BT, o acrônimo aí, ó. É em estrela aqui, ó, com o nêutron aterrado. Então, ó, você tem os exemplos aqui de cima, para onde a manutenção vai ser feita, né? Eu peguei o Marcos e Levi, porque tem NR10 e CEP. Pegar um exemplo aqui, ó, no painel de baixa tensão aqui, ó, o, quer ver, ó? O Jair, ó, tem o Jair, eu teria que mostrar ele todo resolvido aqui. Ó, a gente tem aqui na lista de funcionários, tá melhor aqui, ó. Deixa eu só diminuir aqui a tabela aqui para ficar menor o suficiente e não sumir aqui, ó. Ó, o Jair tem NR10, faz faculdade de Direito à tarde. Então, no CEP, diretamente lá no primário, né, por exemplo, fazendo uma manobra, vamos supor que nessa subestação, né, igual o desenho que eu coloquei aqui, ó. Agora vamos lá em cima, voltar lá naqueles desenhos iniciais aqui, ó. Preciso fazer uma manobra aqui, ó. Geralmente o sistema de proteção é uma chave fusível que daí na hora que você secciona ela, né, as famosas 5 regras de ouro, você desliga, né, e aí depois você, né, você desliga, né, que é aquela regra que eu ensinei para vocês, o dicas, né, desligar, impedir, né, tornar o sistema desenergizado, daí, né, você pode fazer a manutenção. Só que o Marcos e o Levi, eles têm qualificação, né? Que tem, melhor dizendo, capacitação para isso, né? Já para eu fazer manutenção aqui nos painéis aqui, ó, de baixa tensão, o, o Jair, ele pode cumprir, ó, Jair Santiago. E deixa eu ver quem mais que pode cumprir aqui. Já deixei um exemplo pronto aqui, ó. Um minutinho, pessoal. Eu ver dos técnicos de automação aqui. Isso é à tarde, na parte da tarde aqui, então eu vou pôr o Jair. Ver da manhã, o Augusto. Só que ele é NR33. Então eu posso pôr o Jair. Pascoal. Vamos pegar alguém que tem o NR10.
Em Eletrotec. Jair Pedro. Eu não estou achando o cidadão que eu elenquei aqui. Só um minuto, galera. Você vem aqui, ó. Nossa, eu tinha achado aqui, porque eu já deixei pronto, pessoal, para a gente não perder tempo aqui. Tem o Pedro. Isso, só eu pegar aqui. Ah, encontrei ele aqui, ó, só. Tem que eu tenho que encontrar alguém parecido aqui com o Jair aqui, que eu encontrei na ocasião aqui o Pedro. Marcelo. Que é eletrotécnico, deixa eu ver do técnico de automação que é Henrique. É, pessoal, para, né, para gente, deixa eu pegar outro aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui na lista aqui. Eu lembro que eu encontrei ele aqui. Ah, rapaz, não é Pedro, não, acho que é o Paulo. Eu confundi os nomes aqui. Mas era com P. Bom, então, por eliminação, pessoal, só pode ser o. Eu posso aproveitar ele aqui também. Foi à tarde. Então seria, ó, na parte, ó, da madrugada aqui, ó. Não, Ivanildo é pela manhã. Eu posso pôr aqui o Pascoal aqui, ó. E assim, pessoal, vocês vão preenchendo aqui, ó. Só mostrar para vocês aqui o que eu já tinha pré-feito aqui, ó. Esse aqui eu errei o nome, com certeza. Aí, ó, por exemplo, painel de baixa tensão, né? Jair e o Pedro, que na verdade é o Pascoal aqui. Aí, ó, segunda-feira, terça, quarta. Tá vendo aqui os horários aqui até sexta-feira aqui, ó. Subestação, ó. Ó, o Marcos e o Levi aqui, né? Já painel de baixa tensão, né? Que eu chamei aqui Jair e Pedro. Iluminação também, ó. Jair e Pedro aqui, ó. Tá vendo? É como se fosse uma timeline aqui que eu coloco aqui, ó. Tá vendo? Ó, cada um aqui, ó. Aí, Rafael e Jair, né? Na parte da manhã. Paulo e Marcos Cândido. Deixa eu diminuir aqui para aí ficar mais fácil vocês visualizarem. Beleza?
Aí sempre, ó, de inversor de frequência aqui, ó, tem o Rafael aqui, ó, na parte da automação, o Jair também atende. Foi, ó, o Paulo e o Marcos Cândido aí, ó, aí da equipe. Lembra, não tem a lista lá da equipe lá de refrigeração? Essa aqui, ó. Ó, e mecânica e refrigeração, ó. O Chile que é a central aí de ar, ó. Aí tem o Paulo, ó, o Carlos. Lembrando que você tem que observar que o nome, né, a capacitação técnica que ele tem, né, e o horário que ele pode estar disponível aqui, ó. Foi, ó. Trabalha instalando pela tarde, né? Então, esse horário aqui da madrugada aqui, ó, ele está disponível. Beleza, pessoal? Você desculpa aí pelo errar o nome aí, mas foi só isso. Foi só isso daqui que eu confundi aqui, tá bom? Então, eu já vou dando encerrada aqui essa aula instrucional, pessoal, e já vou deixar aqui renderizando o vídeo e logo mais já fica disponível, né? E eu peço, né? Eu também eu dou um informe aí, eu peço para Stephanie, né? Que é o do Charuri e a Mariana, que é o do Roberto Mangue, avisarem para vocês também, né? Eu faço aviso, peço para elas avisarem e já aí vai estar postado na plataforma, tá bom? Fiquem com Deus e até a aula, né, dessa semana que ambas as turmas nós vamos continuar com o curso de instalações do CEP, tá bom? Fiquem com Deus.